uma coisa: santificação. Conquanto venha ligadinho uma coisa na outra, é outra coisa. Eu encerro esta série de mensagens sobre justificação pela fé, recontando uma história que eu contei ano passado. E numa dessas mensagens, quando acabou aqui o culto, meu pai chegou para mim e falou: Davi, você não pode esquecer de falar disso. Eu falei: é mesmo, eu tinha esquecido dessa história. E essa é uma das mais extraordinárias histórias infantis que trazem esse ensinamento. Eu quero dizer para você que é jovem, para todo mundo que está aqui, não só jovem, você precisa ler as Crônicas de Nárnia. Quem nunca leu as Crônicas de Nárnia está perdendo, está deixando de ser abençoado. É um livro facílimo, delicioso de ser lido. É tão bom que virou filme. Apanhe o livro para ler. Ali existem dezenas de ensinamentos da palavra de Deus. No primeiro livro, escrito por C.S. Lewis, chamado Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o livro narra a história de 4 crianças que, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial foram para a casa de um professor. Os pais levaram eles para lá. Eles descobriram que naquela casa gigante tinha um guarda-roupa que os conduzia a uma terra encantada chamada de Nárnia. Pedro, Edmundo, Suzana e Lúcia. E quando eles chegam em Nárnia, Nárnia estava dominada pela terrível feiticeira branca. E aquele país estava condenado a um interminável inverno pela maldição que aquela feiticeira mandou. O Natal parou de ser celebrado. Todos aqueles que se opunham à feiticeira eram transformados em estátuas de pedra. E uma daquelas 4 crianças, o Edmundo, ele se rebelou contra as outras e se tornou colaborador da feiticeira. Isso aconteceu no desenrolar da história, até que Aslan, o grande leão, o resgatou do domínio da feiticeira. Contei essa história há pouco, alguns domingos atrás. No entanto, a tradição de Edmundo, como contei algumas semanas atrás, custou o sofrimento e a morte de Aslan. Aslan morreu, sofreu por causa da traição de Edmundo. E você imagina, aquela situação: o Aslan morre por causa de mim, ele sofre por causa de mim, como que eu fico diante das pessoas? Não é assim que a gente se sente quando descobrem o nosso pecado? Que coisa terrível você fez. Que coisa lamentável você fez. Como que você foi capaz de fazer uma coisa dessas? É o que passa na nossa mente acerca do que as pessoas podem estar dizendo de nós. A gente olha assim e acha que todos os olhares são olhares condenatórios, acusadores.
Mas no final da história, após a ressurreição de Aslan, existe uma grande festa. Todo o reino de Nárnia é convocado. E aquelas 4 crianças, elas recebem títulos de honra em Nárnia. E todo mundo conhecia a história do que Edmundo tinha feito. E aí então Aslan vai chamando cada um deles. E ele chama o Pedro, o mais velho. Aslan diz: Pedro, você será conhecido como o Magnífico, por tudo que você fez, como você lutou bravamente. O Pedro chega para o lado e vem a Susana. E Aslan diz: você receberá o título e será chamada de a Gentil. A Susana sai de cena, vem a Lúcia, corajosa. E Aslan diz: você será chamada de a Destemida. Lúcia sai de cena. E Lewis diz assim: e os olhares de todos se voltaram para cima de Edmundo. Quem viu o filme, a cena é impressionante. Todo mundo olha assim: e agora? E agora? E agora? E agora? E Edmundo, o traidor, é chamado por Aslan. E Aslan diz: Edmundo, você será chamado de o Justo. Você é o Justo. Mais uma vez, a genialidade de Lewis foi expressa, porque a mensagem dele é muito clara. O justo é aquele que foi justificado pelo sacrifício substitutivo daquele que o amou até a morte. Irmãos, eu sou Edmundo. Você é Edmundo. Edmundo representa a mim e a você. Edmundo fez algo terrível que ficou conhecido em toda a terra de Nárnia. Mas mesmo assim, ele foi chamado de o Justo. Que coisa extraordinária essa doutrina da justificação pela fé. Não importa o que você fez, não importa até onde você foi, não importa se você foi um cobrador de impostos miserável, se você clamar a Deus, você desce para casa justificado. Há um hino que nós cantamos que diz assim: graça de Deus, infinito amor, graça maior que todo o meu mal, lá no Calvário meu Salvador, prova me deu desse amor real. Graça, graça, fonte de paz, perdão e amor. Graça, graça, graça de Deus para o pecador. Isso aqui, graça, é fonte de paz. Entender essas verdades é libertador. Lutero diz que quando ele entendeu isso, sabe qual foi a expressão que ele usou? Ele diz: foi como se eu tivesse adentrado as portas do paraíso. Ele que vivia se autoflagelando, ele que vivia contando lá o rosário, as coisas todinhas para ver se
Tudo que a igreja mandava fazer, ele tentava fazer, mas mesmo assim nunca teve a consciência de ser salvo. Quando ele se deparou com um texto de Romanos que diz: o justo viverá pela fé, ele disse: eu adentrei as portas do paraíso. Entender essas verdades é libertador. Por outro lado, não compreender essas verdades é sujeitar-se às leis humanas, às anomalias teológicas de seitas e de falsos mestres. Quem entende justificação pela fé, nunca mais na vida ouve R.R. Soares, ouve Silas Malafaia, ouve essa turma toda por aí, porque o que eles pregam é contra isso aqui. Nunca mais se submete a essas heresias. Não compreender essas verdades é viver uma vida cheia de trauma, cheio de fobia, cheio de medo, cheio de paranoia. Não compreender essas verdades é desconhecer o evangelho anunciado por Jesus Cristo, proclamado pelos apóstolos. Não compreender essas verdades é desprezar, é ridicularizar a reforma protestante. Meus irmãos, que Deus nos dê graça de cada vez mais estudar, proclamar e defender. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos orar, depois nós vamos cantar, depois do cântico, com orações silenciosas. Não estamos dispensados, mas vamos vir aqui à frente tirar a foto e depois então nós estamos dispensados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque nos diz a tua palavra que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou o seu Filho unigênito, para que aquele que crer possa ter a vida eterna e jamais venha a perecer. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por essa doutrina que nos fala de imputação. Aquilo que era condenatório em nós, os nossos pecados, eles foram lançados sobre Jesus. E os méritos de Cristo foram lançados sobre aquele que crê. Ó Deus, louvado seja o teu nome por tão grandiosa doutrina, por tão grandiosa verdade. Louvado seja, ó Deus, o teu nome por esse evangelho libertador, por essa palavra tão extraordinária. Ó Deus, que a nossa igreja, a Igreja Batista Reformada em Campos, seja um instrumento, seja um canal do Senhor para pregar esta verdade nesta cidade. Que aqui, ó Deus, deste púlpito, verdades como esta sejam pronunciadas a todos aqueles que entrarem neste local. Que aqui seja, ó Deus, anunciado esta verdade hoje, enquanto esta igreja existir. Que jamais, ó Deus, venhamos a negociar esta verdade por quaisquer motivos que sejam. Que os membros desta igreja anunciem esta verdade por onde quer que eles estejam. Leva-nos, ó Deus, a proclamar esta verdade com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com aquelas pessoas que estão acorrentadas por tradições e por doutrinas de homens que escravizam, que não trazem paz, que não trazem esperança.
Ó Deus, ajuda-nos a pronunciarmos, a anunciarmos estas verdades. Louvado seja, ó Deus, o teu nome, por tão grande verdade. Nós assim oramos e te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.